Ainda há pouco estava a ler aqui, no livro que me emprestou, um estudo do historiador Jean Aubin, dos tempos da Rainha Dona Leonor, casada com Dom João II. E é muito curioso como, nesse momento, era vital para Portugal ter pelo menos dois aliados. Um aliado, que foi o primeiro aliado tradicional, nós históricos não sabemos, que é a Inglaterra, e o outro, curiosamente, a própria França. Na altura em que Portugal fazia parte, não como hoje se imagina, como ninguém lhe chamava periférico, ninguém lhe chamava um pequeno reino apenas, a não ser, geograficamente falando, não é? Porque pequeno país, nas primeiras metade do milénio em que nós nascemos, era uma nação que entretinha com as outras nações da Europa, não é? Uma relação normal e natural. Os nossos príncipes, as nossas princesas casavam com outros das casas mais importantes da Europa, sobretudo do centro da Europa, particularmente do norte da França e do norte da própria Europa. De maneira que esta nossa, digamos, este nosso relacionamento com um país particular chamado França, que sempre desempenhou na Europa um papel capital desde que se tornou uma nação independente, é, por assim dizer, orgânica. Lembro-me que um dos meus companheiros de geração, um escritor muito original, chamado Ruben A., alegorizou este nosso relacionamento numa ficção em que uma prima nossa, francesa naturalmente, para não dizer parisiense, vem a Portugal para conhecer os seus primos de antanho, que vivem no norte do país, uma espécie de uma torre triangular, para dar a espécie de realidade insólita e diferente de todas as outras construções habituais neste género de castelos ou de fortalezas. E são uma cambada de loucos, mais ou menos, mas muito interessantes, que suscitam o entusiasmo dessa francesa que nos vem visitar. Vem-nos visitar para nos ensinar, de algum modo, maneiras cortesãs, de que a França foi sempre mais ou menos exportadora, não? Até hoje, até os dias de hoje, em que o paradigma já não é propriamente um paradigma europeu, mas um paradigma transnacional e transeuropeu. Para que este laço, esta nossa relativa intimidade, nós que estamos aqui neste canto da península, com o grande país de além dos Pirineus, é, por assim dizer, faz parte da nossa própria história mais íntima e menos íntima. Faz parte da nossa definição, de algum modo. Mas houve momentos em que se tornou vital para Portugal, ou não só para Portugal, em que essa influência tradicional da França sobre os seus vizinhos primeiro e depois muito para além dos seus vizinhos se tornou, digamos, uma espécie de reflexo, não só na ordem política, mas na ordem cultural dos nossos expoentes maiores da cultura portuguesa. Por acaso, o maior dentre eles, o nosso Camões, nunca conheceu a França. Mas é conhecido naturalmente em França. Camões foi praticamente conhecido na Europa imediatamente depois da publicação dos Lusíadas, mas o intermediário nessa altura era a Espanha e não propriamente a França. Camões tornou-se depois mais conhecido numa segunda época, isto graças ao nosso romantismo, que essa é a forma moderna
assim, espetacular do nosso relacionamento com o outro, através do Almeida Garrett. E por acaso é num livro intitulado Camões e dedicado a Camões que Garrett, que estava exilado por razões políticas, nascidas do facto da revolta miguelista em Portugal, exilado, primeiro lá fora, na Inglaterra e na Bélgica, escreve o seu poema Camões, não? Que é, de facto, para estar à altura daquilo que ele, da balança da Europa, para que nós tenhamos uma espécie de referência mítica, não é? Para saber qual era o nosso papel, o seu peso na famosa balança da Europa. Porque, entretanto, a Europa tornou-se uma balança e nunca mais deixou de balancear. E agora balanceia provavelmente até demais. Está na crise que está atravessando. Mas naquela época, digamos, a França, uma vez mais, serviu para refletir ao mesmo tempo o estado da Europa e ao mesmo tempo o próprio estado interno de portugueses nessa Europa em que Portugal é uma pequena nação e não uma nação tão central e tão centralizadora como é a França histórica e a França de hoje. Mas não é o único homem importante da nossa cultura, embora matricial, o Almeida Garrett, em geral, muitas das nossas figuras do século XIX realmente se interessaram pela França, se relacionaram com a França. Provavelmente essa grande paixão começou por repercutir a influência europeia e já quase planetária, não é? Causada pela Revolução Francesa. Ninguém escapou realmente a esse fenómeno que ainda não acabou de chegar até às suas últimas conclusões. Ainda hoje, neste momento, em vésperas de uma eleição francesa, não é? Ainda o que está, essa nação que vai votar é a nação que fez a Revolução com letra grande. De todas as outras são sequência, mas não são propriamente o começo mítico. Só essa é que tem ainda esse lugar mítico que ocupa. E mesmo na nossa revolução mais tardia do liberalismo, de ordem de fundação liberal, a República ainda se refere aos valores fundamentais da Revolução Francesa. A nossa República é uma República imitada, do que, entretanto, deixar de ser uma grande monarquia da Europa, não é? Isto tinha transformado na República Francesa. De maneira que os laços com a cultura francesa, com a realidade francesa, com a França enquanto tal, e França como ator político maior da Europa durante tantos séculos, a par da Inglaterra, depois mais recentemente com a Alemanha, a França, foi sempre para nós, até pelo facto da proximidade das línguas, não são assim, não nos separam verdadeiramente, porque é uma língua latina, prima da nossa, não é? Portanto, tão próxima da nossa, quase praticamente como a espanhola, nossa vizinha. É que os portugueses, de resto, pelo facto de também terem uma experiência mais larga do mundo, fora da Europa, não é? Têm uma espécie de vocação, naturalmente, internacionalista, ou dizer de outra maneira, cosmopolita. Não é? Embora nós nos vejamos a nós próprios como uma pequena casa, até para usar a imagem de Camões, a pequena casa lusitana, e tenhamos uma grande tendência a considerar o mundo do nosso ponto de vista da pequena casa lusitana, não é? E contentar-nos realmente com isso. É uma espécie de paradoxo. Temos duas maneiras de ser e de estar, uma para dentro e uma outra para fora. Não é? Mas a parte de fora é realmente componente daquilo que foi a nossa história, daquilo que são as nossas ambições enquanto pequena nação europeia.
Eu penso que a figura mais representativa da influência única que a França exerceu ao longo dos tempos sobre a nossa cultura é aquela que essa de Queiroz representa. Não é? Toda a geração de 70, não é? Era uma geração ainda muito próxima da segunda grande revolução, que é a Revolução de 48, não é? E que repercutia todo o surto revolucionário que se comunicou praticamente a toda a Europa. Isso na ordem ideológica, porque na ordem cultural não tinha necessidade disso, que a França sempre ocupou esse lugar central de fascínio, não só para nós portugueses, mas praticamente para todos os países da Europa. Quanto mais longínquos até desse centro da França, mais influenciados, como a Polónia, como a Roménia, etc. Mas o verdadeiro diálogo, o diálogo mais profundo do que nós chamamos de Europa, é aquele diálogo estranho, mas muito paradoxal, que acontece entre as duas nações rivais, inimigas e próximas, que são de um lado a Inglaterra e do lado a França. Mas naquele momento, na segunda metade do século XIX, tudo o que acontecia em França era objeto de uma atenção particular. Já tinha sido isso antecipado, o que nós chamamos o Iluminismo, que tinha sido uma afirmação da cultura europeia partilhada ao mesmo tempo com a Alemanha e também influenciada pela Inglaterra. Mas nos finais do século XIX a França ocupa, de facto, exerce um fascínio extraordinário sobre toda a cultura europeia. E naturalmente a geração de 70 foi muito sensível a essa influência. Alguns dos nossos grandes atores dessa época, a começar como o mais mítico na nossa ordem, interna, é o Antero de Quental. Toda essa geração foi alimentada pelos grandes nomes de historiadores, de pensadores, Proudhon, Michelet, etc. E faziam viagens até para conhecer essa gente. Foi o que aconteceu ao Antero. O Antero esteve realmente em Paris, era um grande admirador de Michelet, que é o grande historiador francês da própria Revolução, o mitólogo dessa Revolução, e teve mesmo a audácia de ir visitar o dito Michelet. E essa é uma história muito típica do nosso espécie de complexo, da audácia de complexo de inferioridade. Ele já era, nessa altura, o Antero de Quental das conferências, dos sonetos, etc., não traduzidos ainda realmente em francês, nessa época, e foi visitar o Michelet e deixou-lhe, então, uns versos de um amigo dele, para que o Michelet tivesse conhecimento desse amigo dele, etc. O amigo dele era ele próprio. O Michelet, naturalmente, não se deu conta, ou se deu conta educadamente, não acusou o toque, só lhe respondeu a dizer que tinha gostado muito de ler, conhecer e ler aqueles versos, etc. Mas é singular que, enfim, na altura, o poeta mais inovador, o primeiro, de Ciro Garrett, mais inovador dessa fase da nossa história literária, tenha tido esse comportamento do menino quase envergonhado que não é capaz de visitar um mestre, se não incógnito. Podia-se epilogar realmente muito sobre esta história. O caso do Eça de Queiroz é diferente. O Eça de Queiroz estava impregnado já
quando foi na última fase da sua vida, foi para cônsul de França, estava impregnado de francesismo, como ele próprio diz, não é? Em páginas famosas, que a educação que eles recebiam, enfim, de uma certa classe, era gente sempre tipo francês ou francesada. Não é? Portanto, conheciam os autores mais importantes, e naquela época o autor que dominava todos os outros, chamado Victor Hugo. Mas ele é uma das coisas realmente também estranhas no nosso relacionamento cultural, enfim, digamos, exemplar com outros países, que esse homem, que era, de facto, foi o nosso grande romancista do século e um dos grandes romancistas do século, não é? No fundo tivesse feito como o seu amigo Antero, não é? Não escondendo-se, mas vivendo numa espécie de certo anonimato. Ele, que já nessa altura era o autor da obra que nós conhecemos, não é? Influenciada por um lado pela França, Flaubert e tudo isso, e sobretudo também pelo seu conhecimento mais recente da literatura francesa, da literatura inglesa, quero dizer. E viveu como um cônsul naquele Paris, não é? Que praticamente não se deu a conhecer e não foi conhecido nessa época. Hoje, claro que ele é muito conhecido, foi objeto de uma bela tradução dos Maias, do professor francês, que agora não me lembro o nome de repente. Paul Tessier. Portanto, hoje essa de Queiroz toda a gente conhece realmente em França, ou pelo menos é suscetível de ser conhecido e lido por toda a gente. Outros... Mário de Sá Carneiro? Na época moderna, já a França se tornou, não só para Portugal, mas todos os países realmente com alguma relevância na ordem da cultura, o lugar onde se tinha de ir em peregrinação, de uma maneira ou de outra, não é? Porque a França dominava nesse momento, não é? O momento cultural europeu, ou pelo menos era uma dos seus sítios, não é? Que não podiam ficar esquecidos, e de resto, no fundo, conservou esse papel até os dias de hoje. No caso dos nossos modernistas, é mais normal, porque o modernismo foi uma espécie de interrogação, perplexidade em relação ao estado da cultura nos fins do século XIX e princípios do século XX. Era a revolução nessa ordem, não é? E não uma revolução propriamente no sentido apenas geopolítico, não é? Ou político, fundamentalmente. Não é? Era uma revolução no interior da cultura propriamente dita. Não é? Era como se um século novo, não é? quisesse inaugurar, não é? Com uma nova maneira de ser cultura e de experimentar essa cultura, pondo em causa, praticamente, como já tinha feito de outra maneira, mais clássica, a própria Revolução Romântica, não é? Todo um passado histórico desta Europa. E de uma maneira tão inovadora que podia parecer apenas uma espécie de provocação grandiosa, não é? Ao estado cultural tradicional desta mesma Europa. Foi isso o modernismo em toda a parte, foi também o modernismo entre nós. E, curiosamente, os representantes desse modernismo conheceram em França ou mesmo a sua apoteose e o seu martírio, a sua tragédia, curiosamente. E o nome que encarna é Mário de Sá Carneiro. Mário de Sá Carneiro não precisava de ser modernista
culturalmente falando. Ele era já um cosmopolita de nascença, desde um grande leitor das coisas francesas que o pai assinava por ele. Foi para Paris como quem ia para uma cidade, a cidade da cultura propriamente dita, e ao mesmo tempo a cidade de todos os impossíveis. E impregnou-se dessa atmosfera, nessa altura, que é uma atmosfera única, realmente, no mundo dessa época. Os anos entre 1905, é um ano, enfim, que ficará na história para sempre, que é o ano da publicação do livro de um ensaio de Einstein, que abre, por assim dizer, o século. A teoria da relatividade, toda a gente sabe como um mito, mas que provavelmente nem 3 pessoas em 1 milhão é capaz de saber do que é que isso trata. Agora, a revolução para fora, a revolução visível, né, nas modas culturais, é que tem lugar com o futurismo propriamente dito, que não é de invenção direta francesa, que é de Marinetti, é de italiano, do italiano que tinha nascido no Egito, como toda a gente sabe, e que criou essas novas formas de expressão, em que são uma forma de jogo contínuo e contra-jogo de todas as possibilidades feitas, não só ao nível da ideia, mas ao nível da forma, da maneira da representação inclusiva. Passámos a ter um novo visual a partir dessa época e isso nunca mais deixou de... Mas, curiosamente, foi em Paris que ele publicou o seu Manifesto do Futurismo, em 1909. Quer dizer, era preciso realmente Paris para dar a universalidade possível e máxima nessa ordem, fosse qual fosse, que fossem os balés russos mais tarde, que fosse o futurismo. Paris é o lugar que existe, porque é lá que a palavra cultura tem o seu máximo de expressão, de visibilidade, de interesse, etc. É lá em que é preciso ser visto, e para ser visto vai-se a Paris. E ainda não acabou de todo essa forma. Ainda hoje, Paris é uma cidade à parte, que faz parte da mitologia da civilização ocidental, tal como nós a conhecemos, e de que foi, durante séculos, não é? Realmente uma das grandes representantes. Simplesmente, digamos, Paris foi para Mário Sá Carneiro, que era um jovem, de pouco mais de 20 anos, foi uma espécie de Babilónia, em que ele assimilou tudo o que era agressivo, estranho, delirante, de algum modo. Podia, para empregar um verso dele, álcool tão forte que me endoideceu, não sei como ele diz mais ou menos esta frase, por razões que são as dele, da sua maneira de estar no mundo, dos seus problemas na ordem íntima, etc. Pouco a pouco tornou-se incapaz propriamente de resolver de uma maneira mais normal e, como todos nós sabemos, suicidou-se espetacularmente, por assim dizer, como se essa espécie de Babilónia, que não era paraíso para ele, embora fosse o Paris da sua ternura, não é? Tivesse esse fruto paradoxal, estranho e mortífero que o levou a esse gesto. É um dos poetas mais originais que nós tivemos, que temos. Não tem hoje aquela aura que o nome de Pessoa realmente evoca, o que é, de facto, uma ingratidão para os dois.
Pessoa não foi, essa é a exceção nesta fascínio quase natural, quando se é português e sobretudo português na época moderna, por Paris, as suas miragens, as suas conquistas, as suas criações, etc., sobretudo na ordem, por excelência daquilo que é mais acessível e mais compartilhável, que é a moda. Não foi um adorador dessa coisa, porque ele vinha de outro império, vinha da não-França, chamada Inglaterra. A Inglaterra também tornada mágica pela distância, pelo facto de que era uma Inglaterra colonial, Inglaterra que estava na África, que ele já tinha conhecido. Portanto, Paris, mas, na verdade, Fernando Pessoa conheceu muito mais a França do que se imagina. Todos os seus livros estão riscados com Mallarmé, tudo isso. Portanto, isto por um lado, e por outro lado também Matterrank, não é francês, mas enfim é de língua francesa, portanto pertence à mesma esfera cultural. Foram pessoas importantes dessa época que o influenciaram a sua própria obra. Agora, ele é hoje realmente Portugal em França. Portugal em França e fora dela, no mundo inteiro. Tem uma aura, hoje a cultura portuguesa em nível mítico, e até o máximo dessa estátua cultural que a memória das pessoas oferece a certos, não é representada pelo caso Pessoa. E merece mesmo que a próxima fase, hoje já esta, é da sua contestação. Não é? O que é chique agora é contestar, não é? Essa estátua cultural, não é? Do menino português, não é? Que se tornou um ídolo universal. Não é o equivalente de outros ídolos que nós conhecemos, que é de outra ordem, mas essa espécie de idolatria cultural de que, a certa altura, ele foi óbvio, inerva, não é? Uma parte dos outros atores da cultura portuguesa também têm direito também do seu lugar ao sol e da glória real ou imaginária que isso concede. E a gente pensa que o Pessoa não será o último ídolo, não é? Que os franceses conhecerão e apreciarão. Esquecer, quando a gente fala de Paris, da importância que teve Paris para os artistas dos finais do século XIX e princípios do século XX, que conheceram em Paris, primeiro, tiveram a ocasião em Paris de entrar em contacto com as novas expressões da arte verdadeiramente ao vivo. E isso depois deu. É uma época que é dominada, como todos nós sabemos, no que diz respeito aqui ao Ocidente e mesmo ao mundo inteiro, por pessoas como Picasso, como na música, antigamente, outras figuras francesas, Debussy, tinham marcado os finais do século XIX. Princípios do século XX são os grandes grande momento de uma revolução verdadeiramente artística, propriamente dita, na pintura, não só. E nós tivemos toda uma série de nossos artistas que fizeram a sua educação em Paris. O mais conhecido é o Amadeu de Sousa Cardoso, que ultimamente conheceu um grande sucesso na sua representação em Paris, coisa que me admirou-me imenso, porque a obra dele é toda parisiense, salvo a parte que foi pintada realmente em Portugal, quando ele conheceu os irmãos, os Delaunay,
e pôde dar uma representação pictórica, não é? Não de um Paris onde ele esteve, etc., mas do Portugal, de onde nasceu, com todo o nosso folclore e todo esse colorido, não é? Típico, digamos, de um certo imaginário do que nós somos enquanto portugueses. Este é um deles. Não sou assim muito conhecedor dessa época. Houve um dos nossos funcionários da Fundação que escreveu uma obra sobre os nossos pintores, o Paulo Ferreira, dedicou a essa gente realmente um livro que é um livro dos mais interessantes dessa época. E depois, mais tarde, nós estaremos então lá fora, também sempre em Paris, pertencendo por direito do seu gênio, para não dizer talento, à escola de Paris, que é a Vieira da Silva. Aparentemente nós não vemos assim o que é que podia ter suscitado Paris, teria sido suscitado a Vieira da Silva, de entusiasmo, mas suscitou pintura, e grande pintura, uma pintura extremamente abstrata, uma pintura verdadeiramente intelectual. Ana não deve ter conhecido Klee nessa altura, penso eu, mas há algumas afinidades entre uma pintura como a de Klee e uma pintura como a da Vieira da Silva. Eu acho que foi a maior pintura portuguesa que nós tivemos até hoje, nessa época e nesse contexto de modernidade. As pinturas atuais já pertencem a outro ciclo e creio que, tanto eu que saiba, não passaram por Paris e, sobretudo, a nossa pintora mais conhecida, que encontrou na Inglaterra aquilo que outros encontraram realmente em Paris. Como se houvesse uma espécie sempre de oscilação entre diversos paradigmas, ou europeus, ou agora já extra-europeus, porque já a Europa já não é o centro do mundo. Mais o são aquelas cidades que foram durante tantos séculos e que não precisam de estar a dizer eu sou Europa, porque são únicas realmente no mundo. E Paris, naturalmente, tem esse privilégio, porque é pura e simplesmente uma evidência tão grande como a do Sol. O nosso relacionamento com Paris, enquanto uma das capitais intelectuais do Ocidente, há séculos, não é? Começou muito cedo. Provavelmente no tempo de Dom João III, quando os nossos primeiros bolseiros, não é, frequentaram Paris. Não é? E mestres portugueses eram mestres de mestres na Europa, não é? Como os Gouveias. Não é? Portanto, nós sempre tivemos sabíamos que uma das capitais culturais do mundo na altura, digamos, não só europeu, mas ainda organicamente cristão, ou mesmo sobre as vertentes catolicismo ou protestantismo, Paris era realmente um lugar onde se vinha realmente aprender tudo, onde podiam passar as grandes figuras da Europa, onde mesmo o fundador da Ordem dos Jesuítas, Inácio de Loyola, enviava os seus, ou recrutava os seus, porque eram os homens mais cultos do mundo e que podiam servir à sua missão de reinventar ou recomeçar de outra maneira, não é? A mensagem evangélica no mundo. Nós tivemos muitas figuras e eu não esqueço filosoficamente que, nos tempos modernos,
que muitos frequentaram a faculdade, a Sorbonne, e entre eles os irmãos Gilles, que são dois filósofos europeus, mas de matriz parisiense, todos os dois, e agora, mas os dois muito portugueses, portugueses até de todo o Império, porque eles vêm-nos do Império, e agora depois é que vieram aqui para Lisboa. Deixaram uma obra realmente das mais importantes dos últimos 50 anos, um já falecido, infelizmente, e o José Gil, que está em plena forma. E acabou de publicar ainda há pouco tempo um livro muito importante sobre reflexões sobre o nosso próprio Portugal, o nosso próprio estatuto cultural enquanto tal, que é uma obra de referência. Tinham evidentemente de ser evocados, e outros que passaram realmente. Não queria deixar de mencionar pessoas que em Paris tiveram ocasião de encarnar por si sós o que havia de melhor naquele momento, como expressão cultural portuguesa em geral, na ordem literária, na ordem humanística e mesmo na obra filosófica. Ensaístas, como Eduardo Prado Coelho, que era uma personalidade um pouco como, de outra maneira, como Mário Sá Carneiro, que nasceu nas revistas francesas. Viveu hoje na casa de um pai que já era realmente um grande professor de literatura, o professor Jacinto Prado Coelho, e ele era alguém com uma capacidade absolutamente extraordinariamente invulgar de ler os outros, de os perceber, de os tornar transparentes, luminosos. E ele morreu muito jovem, e foi uma falta irreparável, que até ainda hoje não encontrou de facto quem o substituísse. Também não gostaria de me lembrar aqui do Alfredo Margarido, hoje um pouco desconhecido, um pouco mal conhecido, desconhecido nunca foi, que frequentou não propriamente a Sorbonne, mas a escola normal, ou pelo menos frequentou as aulas da escola normal, de quem um francês lusitanizante me falou com grande entusiasmo. Era um grande conhecedor da África, da origem, e um grande pensador na ordem sociológica, daquilo que é a nossa sociedade contemporânea, muito polarizado naturalmente pelo lado ideológico da sua interpretação. Também morreu relativamente jovem. E outro foi ministro da Educação, José Seabra. O Seabra? Sim. Que morreu também relativamente jovem, não há muito tempo. Um grande discípulo de Barthes e um grande intérprete de Pessoa, um dos contrapessoanos, os que passaram por Paris. Não posso esquecer a minha amiga Rita Lopes, a quem se deve a primeira grande obra consagrada ao simbolismo de Pessoa, que é uma obra clássica dos estudos pessoanos, e que deve a Paris também muito desse interesse universalista que ele suscita em quem a frequenta, e que é também uma parisiense de adoção, por assim dizer, como muita gente que passa por Paris, né? E passa a ter duas casas, duas referências, duas mátrias, por assim dizer.
caso feminino. A decisão da Fundação Gulbenkian de criar uma espécie de antena de si mesma num dos lugares mais espetaculares da cidade de Paris não é um acontecimento neutro. Ela exprime à sua maneira, e, no caso do tema que estamos a tratar, desta mitologia de que Paris é o centro, não é? Uma espécie de confirmação de que era o sítio certo, não é? Para levar lá fora, na medida do possível, a melhor ou a mais interessante das nossas capacidades e imagens culturais lusitanas, para ter um público certo de que seriam acolhidas, teriam interesse, e foi realmente o que aconteceu já nos largos anos que a antena de Paris existe. Lembro-me que a minha participação deve ter sido essa, era a propósito da comemoração da geração de 70, dos anos 70. Mas tive outra ocasião de participar, de frequentar a Fundação em Paris e penso que era a melhor resposta que nós tínhamos de dar para corroborar um pouco para oferir dessa mitologia de Paris como cidade-luz aqui da nossa Europa do Ocidente, o seu papel sempre de sedutora, de algum modo, e de sítio onde é bom poder existir para se mostrar aos outros, com a certeza de que esse diálogo seja um diálogo com interesse e para os dois lados. Foi o que aconteceu durante todos estes anos. Eu ouvi muitas conferências na Fundação, que fazem parte do nosso património. Muitas delas, penso eu, fazem parte, estão consignadas nos arquivos que a Fundação de Paris dedicou a Portugal e também ao mesmo centro de produção cultural própria, já não só portuguesa para exportação, mas franco-portuguesa, de algum modo. É a Arca de Noé que nós temos em Paris por conta desta fundação onde a gente está. É esta fundação no centro de Paris, que é, como quem diz, miticamente no centro do mundo. Hoje já não está naquele sítio maravilhoso onde estava, está num outro, não é? Com menos passado, digamos, incluído nele, mas um sítio agradável e sempre num espaço parisiense que não é indiferente para ninguém. Não tenho seguido com a mesma atenção, porque estava longe. Eu nunca fui parisiense, não nasci para ser parisiense. Eu nasci de São Pedro do Rio Seco, que realmente nem uma pequena rua de Paris é. Eu vivi no sul da França, Nice, que é uma cidade cosmopolita, uma outra Paris, uma pequena Paris do sul, para uso dos europeus do norte.
para seus recreios. Agora, infelizmente, e curiosamente por isso, por essa vocação que ela tem, tão solar, ultimamente vítima de uma espécie de ressentimento absurdo, não é? Que, enfim, faz parte daquilo que há de mais difícil de apreender e de aceitar no mundo em que nós vivemos. E tudo o que acontece, mas tudo o que acontece em Paris é de outra ordem. As mesmas coisas que aconteceram em Nice e em Paris têm outra ressonância. E acontecem em Paris. É como se, de facto, o coração cultural da Europa em geral e do Ocidente sofressem, de facto, uma mutilação, uma denegação, uma espécie de ódio ou de ressentimento incompreensíveis. Mas, enfim, esperemos que sejam realmente passageiros. Eu ouvi muitas conferências na antiga sede da antena da Fundação e sempre aproveitei muito realmente com elas. No centro, todos os conheci e outros foram muitos meus amigos, com a professora Maria de Lourdes Belchior, que era minha amiga e companheira de geração, praticamente com todos, com o Veríssimo Serrão, que é do meu tempo de Coimbra, com o Dr. Pina Martins, humanista e conhecedor do humanismo europeu como pouca gente. Essa antena de Paris é mais do que uma simples sucursal da manhã. Isto aqui não é uma nação, não é uma instituição, não é? Com funções académicas propriamente ditas, é outra coisa. Não é? Mas a antena de Paris é de facto uma espécie de escola, não é? Para o exterior, para um público parisiense, feito pelos convidados que ela convida para lá fazerem conferências, exposições, etc. É outra coisa. Não posso deixar de pensar, meu amigo Coimbra Martins, a quem se deve aquela maravilhosa biblioteca, não é? De que a Fundação é proprietária em Paris, não é? Agora, não é? Que é em si mesma, não é? Eu penso que será, fora do nosso país, a maior expressão da cultura portuguesa, não é? Em matéria de bibliotecária, não é? Que existe. E isso deve-se ao trabalho paciente de um homem que é o mais parisiense e o mais francês dos intelectuais portugueses que eu conheço. É alguém que navega como se tivesse nascido no século XVIII, com a mesma capacidade, com a mesma desenvoltura e o mesmo conhecimento. É um homem, de facto, dessa época das luzes, não é? Que foi um dos momentos míticos da história cultural da Europa e da França e de Paris em particular. Aqui lhe deixo um grande abraço e de agradecimento por que ele fez por nós todos e por esta Fundação. Estava-me a esquecer de uma referência muito importante entre toda essa gente que dirigiu a Fundação em Paris, que é o meu amigo José Augusto França. Sabe que é um dos nossos grandes inovadores na historiografia da arte em Portugal e que tive ocasião em Paris de estar à frente da Fundação e que esteve recentemente doente, espero que esteja melhor
e a quem devemos, de facto, uma obra sua, inovadora. É o grande mestre da história da arte, realmente, em Portugal. E, ao mesmo tempo, também um ficcionista. Eu admiro muito o historiador de arte, mas invejo, sobretudo, o autor da ficção, que me é inacessível, mas que me delicia. Não é o único, mas ele é um deles. O nosso Portugal vive uma parte, não falo do Portugal, falo dos seus intelectuais, em geral, ou sem serem intelectuais no sentido habitual do termo, não é? Muita gente pensa sempre que Portugal é um país que não tem fora dele aquela visibilidade, não é? Que nós sonhamos miticamente para ele. Nós sonhamos para a visibilidade de Portugal é estarmos no centro do mundo, mas também estamos. Não só porque já estivemos, mas porque estamos, porque toda a gente está no centro do mundo. Nós não temos dois mundos, temos o centro do mundo. Mas tenho a impressão que não tem visibilidade. A mim o que mais espanta, espanta-me sem fim, nunca mais deixará de me espantar, é o interesse inacreditável que outras culturas, outros países, europeus ou fora da Europa, manifestaram para a nossa própria história enquanto país europeu. Inclusive a França. A França tem com que se governar, não precisa ter esses olhares estrangeiros, porque os tem quase todos, ou os teve todos durante o mundo. Nós teremos naturalmente menos. Mas a quantidade de gente que tem escrito sobre Portugal, coisas que são verdadeiramente admiráveis, que são inovadoras, que têm um outro olhar diferente do que nós próprios temos sobre o nosso país e aquilo que nos acontece nele, o que ele é como cultura. Eu acho extraordinário. Não há obra nenhuma desses grandes teses que se fazem nesses países, particularmente em França, não seja qualquer coisa que enriquece o saber europeu em geral e o nosso património enquanto tal. Uma parte do nosso património está lá, está fora de nós próprios, felizmente. Não é? Não é só nós podemos consumir em casa, mais ou menos temos consciência do que ele vale, do que precisamos dele. Não é? É todo esse olhar do estrangeiro sobre nós. Não precisa ser do estrangeiro que vem aqui visitar-nos, ou que visitava no passado, não é? Dos Beckford que vinham aqui e deixavam algumas notícias sobre o país exótico que era este para eles, do Norte. É o facto de gente que se apaixona, efetivamente, pela cultura portuguesa enquanto tal, com um desinteresse que não pode ser sequer o nosso em relação a ela, que seria incompreensível e mesmo impossível. É, de facto, gente que vive uma segunda vida, uma segunda cultura, através da vida de um pequeno país, que é o nosso país, mas que é ao mesmo tempo grande por aquilo que fez no passado, por aquilo que continua a fazer ou repercutir no presente. Eu acho que fico extraordinário. E sempre aprendemos muito com esse olhar mais desinteressado do que o nosso pode ser, seria o cúmulo, com as grandes obras que foram feitas no âmbito, foram publicadas no âmbito da Fundação da Antena de Paris. A obra, por exemplo, lembro em particular de uma obra que é uma obra extraordinária, do professor Bourdon, sobre os jesuítas no Japão. Não há obra mais considerável que aquela. É um monumento, verdadeiramente, que na altura provavelmente os nossos japonesistas ou coisas não estariam em condições de poder escrever, não? Mas que esse homem, que era um homem, claro, um grande mestre da Sorbonne,
levou anos a pensar, a escrever, a meditar e a levar a cabo. E com ele, ao lado dele, tantos. Não, nós temos... É de facto um outro território do nosso Portugal, não imaginário, mas imaginado por outros, que eles representam todas essas obras. Não? E isso deve-se efetivamente a essa fundação. Robert Bresson era mais do que um dos grandes exegetas de Pessoa. Era de facto um amigo de Portugal, como há raros, como são raros, com uma dedicação absoluta a este país onde ele tinha estado para representar a cultura francesa, e pagou-nos realmente com creces, porque a sua paixão por Pessoa foi uma paixão que contaminou muita gente em França. E ainda hoje penso eu que a evocação biográfica que ele fez de Pessoa é aquela que é mais lida, mais conhecida em França, se em França, também fora dela, naturalmente. É alguma coisa que Portugal lhe deve e que nós devemos a Bresson e que nunca podemos pagar de maneira nenhuma, se não evocá-lo agora que ele já não está entre nós. Muitas vezes, ou das vezes em que fui convidado para participar em qualquer acontecimento cultural na Fundação Paris, muitas vezes tinha a sorte ou a felicidade de encontrar a minha antiga condiscípula de Coimbra, Maria Madalena, que era uma grande admiradora do Coimbra Martins, e a uma certa altura, antes de não sei quem ter sido nomeado para ser o novo diretor da Universidade de Paris, que se tinha falado no meu nome. E ela, que me conhecia de Coimbra, etc., disse, também falaram em si, mas assim, não tem vocação para esse género de coisas. Eu registrei e disse assim, é justo, é isso mesmo. Tive a prudência de não estar em condições de poder postular a essa honra de dirigir aquele instituto. Não nasci com essa vocação de dirigir os outros. Quem não se pode dirigir a si próprio. Mas tenho por ela sempre uma grande coisa, porque era uma pessoa muito brilhante, era uma estrela do meu tempo no menino Coimbrão, quando eu estava em ciências ainda, e ela também. Toda a gente estava apaixonada. Eu nunca me esqueço de um dos meus camaradas, um pouco desvairado, chegou-se ao pé dela. Mais tarde foi para diplomata. Assim. Chegou-se a ela assim, de supetão, e disse assim, tenho por si uma paixão selvagem. Isto eu não posso esquecer, porque ela suscitava, e ela, curiosamente, ela tinha um desdém infinito
pelos camaradas da sua geração. Ela provavelmente estava destinada a encontrar gente mais adulta, que foi o que lhe aconteceu realmente na vida, por 2 vezes. Teve sorte. Livrou-se das companhias excessivamente exaltadas, que eram condiscípulos dela. A gente que gaba-se muito enfim, do nosso pendor universal, de conhecer tudo, o mundo inteiro e tal. Mas na prática, não é? Nós nem sempre devolvemos a essa atenção exterior uma coisa correspondente a ela. Por exemplo, outra cultura também tem um grande olhar sobre nós e com obras que refletiram essa leitura, né? A italiana. O nosso conhecimento e a nossa atenção aos grandes autores italianos, contemporâneos, ou de futuro, não é? Uns porque não sabem italiano, essas coisas todas. É fraca, relativamente fraca. Mas mesmo em relação à França, não há... Bom, a França é muito difícil, sabe porquê? Porque os franceses já escrevem tudo sobre eles, que não precisam de espelho exterior. Todas as coisas que são realmente importantes, os franceses fazem. Mas uma pessoa tenta depois fazer o eco deles, ou de copiá-los outra vez, ou dizerem pior aquilo que eles disseram melhor. Não vale a pena. Talvez por isso que desencoraja, eu percebo. Não? Mas não, realmente tivemos grandes paixões por Baudelaire, etc. Só tardiamente é que se traduzir. Outra coisa também pode explicar um pouco isso. Houve uma altura em que a classe estudiosa portuguesa, digamos, académica, etc., sabia francês, não é? Que lia em francês. Exatamente. Não há... Talvez por isso, não é que... Mas, por exemplo, mas mesmo coisas relativas, por exemplo, Flaubert e essa, que eu saiba, não há estudos realmente consistentes, importantes, sobre uma coisa dessas, não há retorno. Portanto, a França goza ao mesmo tempo de um privilégio extraordinário, não é? E ao mesmo tempo também, a verdade é que a França dá o turnê todas as semanas. O que mais me falta cá em Portugal todas as semanas todas as semanas são uma revista, entre outras, Le Point. Todas as revistas têm, todas as semanas trazem uma coisa qualquer sobre o Dante, sobre este, sobre aquele, mas coisas realmente, como é que, uma máquina literária. Como é que é possível ter tanta atenção e tão clarificadora do que fazem os outros, com os franceses? Isto é uma coisa francesa. Uma coisa francesa. É uma educação cultural própria, não é? De séculos, não é? Que foram os professores primários da Europa. Foi assim. Assim, pronto. Por mais que a gente trema pelo futuro daquela nossa querida França, ela é o que é. Quando se sai de um país, sem saber que é uma saída definitiva ou não, a ideia é que não se sabe o que é que nos espera. E se nós podemos chegar, em certas circunstâncias, a abdicar da nossa própria nacionalidade. O que aconteceu muita gente sem querer, naturalmente. Todos os intelectuais do tempo da Guerra de Espanha, não é? Que foram depois para o México, não eram espanhóis, um espanhol só pode ser. Não é? Praticamente todos mudaram de nacionalidade, não é? Penso eu, do lado de lá, no México. Mas isso não era o caso do nosso relacionamento com a França, propriamente dita. Havia a questão do casamento. O casamento não obrigava a mudar de nacionalidade, naturalmente. Agora, quem se oporia mais a esta ideia peregrina, se eu a tivesse tido, não é?
de adotar uma nova nacionalidade, quer dizer, a francesa, foi a minha própria mulher. Ela sabia que eu sou tão provinciano, tão provincial, tão português nisso, que eu não ia lamentar, né, se tivesse mudado de nacionalidade. Também a verdade é que isso nunca me passou pela cabeça. Não é mérito nem demérito, é uma constatação. Significa que isso me poria problemas, realmente, que eu nem sei mais quais são. E nunca o saberei. É melhor assim. Não, o meu relacionamento, eu não tenho autobiografia assumida, não, nem quero. Ou não posso, ou nem quero. Mas a presença da França no meu horizonte é muito cedo. Apenas eu sabia ler e escrever, e sem que isso nada justificasse, porque a minha família não é uma família de intelectuais. O primeiro, realmente, que tinha uma cultura, certo, era o meu pai, né, que era militar. E o meu pai deixou em casa uma arca, toda a gente tem a sua arca, uma pessoa, e nessa arca havia, entre outras coisas, uns fascículos, uma publicação em português intitulada Enciclopédia pela Imagem, que era, de facto, uma espécie de revista destas banais, não? Ilustradas, com figuras históricas, etc. Só muitos anos mais tarde, no Cais do Sena, é que eu vi o original, l'Encyclopédie par l'Image. Quer dizer, e nem me espantei que isso viesse como aos meninos de França. Tudo vinha de França. E foi essa enciclopédia o meu livro de iniciação de muitas coisas. Não? Nessa enciclopédia, o que mais me... Eu tinha 7 anos, no máximo, foi a evocação de Bonaparte. Como sabe, Bonaparte é uma das fixações patológicas do imaginário ocidental de toda a gente. A maioria dos loucos que entram pensam que são Napoleão, ou Papa, ou isto, mas sobre Napoleão é uma fixação moderna absoluta. Mas aquilo, muito fixado, o famoso Bonaparte. Depois o Napoleão já é uma traição ao dito Bonaparte, mas enfim, o Bonaparte fica sempre no horizonte. Portanto, essa enciclopédia pela imagem tinha outras coisas, tinha a Joana d'Arc, tinha isto, e tinha as coisas científicas, astronómicas, etc. Essas astronómicas para mim já eram de uma opacidade, de uma ilegibilidade absoluta. Gostava muito de olhar para aquelas imagens, os telescópios, etc. Mas aquilo não me dizia nada porque não era uma história, não me queria uma história que estivesse ao meu alcance de reviver ou mesmo de perceber. Quanto a essas histórias míticas pessoais, interessavam-me mais, porque eu tinha sido outras, foram aquelas, mas fundamentalmente a coisa de Bonaparte. Ora, um sujeito fica vacinado em matéria de megalomania, não? Acabou ali, então, uma pessoa ninguém pode competir com um sujeito que diz que 40 séculos de história o contemplavam lá de cima, as coisas, toda a megalomania acaba ali, não? Fui absorvendo passivamente, sem mediação propriamente voluntarística, de aprender uma outra língua de uma maneira correta e profunda, não? Pelo simples hábito, e depois de ter casado realmente com uma mulher francesa, o francês, não? Como uma coisa natural, não? Sem mais problemas. Nunca fui um falante francês como certos portugueses o podem ser, por exemplo, Coimbra Martins, por exemplo, e outros que eu conheço, mas para aquilo de que eu necessitava, para uma comunicação elementar ao nível estudantil, foi suficiente para eu poder dar aulas em francês, naturalmente, durante aqueles anos em que estive professor em Nice. E assim fiquei.
É como se fosse um autodidata nesse capítulo. Mas redigiu diretamente em francês. Sim, verdadeiramente. Em muitos dos seus textos. Não todos, mas muitos textos. O do Montaigne foi redigido em francês diretamente, corrigido pela minha mulher. Quando foi do Maio 68, Maio 68 não foi uma revolução, no sentido, enfim, para um país que tem uma revolução chamada a Grande Revolução atrás, não foi revolução nenhuma. Mas foi uma revolução cultural, de algum modo, dos costumes, os costumes da juventude, em parte, não é? Muito significativa. Não é? E era preciso a gente adaptar-se um pouco a essa nova geração. Mas, sobretudo, a consequência direta no plano académico, universitário francês em geral, foi muito singular. Foi que se deram conta de que uma outra disciplina que, pelos vistos, era corrente nos povos de expressão anglo-saxónica, não havia uma disciplina consagrada à história das ideias. E então, depois desse maio de 68, com o Ministro da Educação, Edgar Faure, então introduziram no currículo universitário humanístico a cadeia de História das Ideias. Acontece que eu estava na secção de espanhol, de que o português era era uma espécie de um banquinho, por assim dizer. Pôs-se o problema, quem é que queria dar a História das Ideias? Não havia candidatos. E como eu tinha feito alguns cursos de natureza filosófica, etc., então aceitei de reinventar para uso próprio, para os estudantes que me iam ouvir, essa famosa História das Ideias. Ideias de quê? De quem? História das ideias em Portugal não usei, de facto, dada essa velha tradição masoquista herdada da geração de 70, em Portugal, quem é que tem a famosa interrogação do Antero? Não é? Quem é que tem ideias no mundo? Portugal, não é? Toda a gente tinha ideias mesmo. Bom, então eu disse, bom, talvez ideias em Espanha, já agora. Bom, e fiz bem. Porque então é que me dei conta, primeiro que a Península, culturalmente falando, historicamente falando, a vários níveis, etc., é uma unidade, é a mesma cultura, os mesmos valores culturais, as mesmas discussões, as mesmas perplexidades coletivas de um país à margem da Europa mais iluminista, não é? De que outros países se reclamam ou são, ou a expressão. Portanto, da história desde a Espanha. E gostei de perceber que, afinal de contas, isso tinha repercussões da ideia que eu podia fazer do nosso próprio percurso intelectual, ético, etc., mas cultural, sobretudo, enquanto portugueses, não é? Que são variedades da mesma coisa, não é? Porque os valores são os mesmos, os valores, quer dizer, o que está em causa aqui são preocupações, num sentido mais forte, não é? De valores que não são os valores iguais aos outros, não é? Que são aqueles que definem uma crença, não é? E que, em função dessa crença, condicionam todos os discursos que nós podemos ter sobre nossas experiências mais banais. De maneira que gostei muito de conhecer realmente o lado de como é que as coisas se passavam, quando era o discurso da Espanha sobre ela própria, etc. Olha, foi nessa altura que eu tive conhecimento do livro do Erasmo em Espanha, de Marcel Bataillon, não é? Que é um livro que os espanhóis não escreveram sobre eles. Foi um Francisco que o escreveu, e é incontornável. Assim, era como se dissessem aos espanhóis que não foram eles que escreveram Dom Quixote, não é? Mas que foi um outsider qualquer vindo da Rússia ou qualquer outro sítio. Bom, de maneira que gostei imenso de perceber o que é comum e o que é diferente nestes dois países, tão diferentes na extensão,
no papel que desempenharam na história da Europa enquanto tal. A prioridade é nossa, mas a realidade dessa frequentação é da Espanha, porque os espanhóis já são continentais, no seu respeito, estiveram sempre com responsabilidades na história da Europa, não é? Que eles quiseram dominar, com Carlos V e depois com outros. Uma rivalidade com a França, a rivalidade com a Inglaterra, essas coisas todas, etc. Não? Nós não nos podemos dar esses luxos, não é? Grandiosos, não é? De contracenar com essas grandes vedetas da história humana, não é? De maneira que somos mais modestos. Não é? Somos mais modestos, mas fomos os primeiros a chegar à Índia, não é? E a pôr a Europa no mapa. Não é? Bom, isso é o que nos define propriamente dito, não é? Enquanto especificidade desta aventura de nome português. É isso. Num certo momento, um pequeno povo do Ocidente, novos fenícios, não é? Por caprichos de um príncipe, mas não há nada disso de aleatório. Não é? Agora percebi que já nos tempos de Dom João II, portanto, em vésperas da chegada à Índia, havia aqui uma grande rivalidade peninsular de quem é que a quem cabia, digamos, a evangelização no sentido verdadeiro e cultural do Magrebe que estava em frente. Ora, os espanhóis, a justo título, pensavam que isso lhe competia a eles, que eram eles que deviam terminar a reconquista, que levaram às cruzadas depois. Mas, curiosamente, nós tínhamos antecipado em 1415, primeiro em Ceuta, quando eles ainda não tinham tomado Granada. Quer dizer, chegaram mais tarde. E é curioso que uma das aventuras do jovem príncipe Henrique era queria ir também, ser ele a tomar Granada. O irmão, Dom Duarte, viu isso, porque era para entrar em guerra com a coisa, e não fomos para essa aventura. Ficámos à espera de um alquibir futuro. Mas eles é que queriam ser realmente os homens que estava confiado realmente a expansão europeia, né, para o Magrebe. Isto para dizer o quê? História das ideias. Para dizer que essa história das ideias vista do lado de Espanha tem componentes diversas e ao mesmo tempo coisas que são muito parecidas. Não é? Eu gostei de conhecer um pouco mais dessa história e um pouco mais da história da Europa enquanto tal. Sei que não gosta muito de falar de si, mas eu vou-lhe dizer apenas duas coisas em relação a este distanciamento que teve durante tantos anos quando partiu de Portugal e este regresso, se se pode chamar, porque continua a pensar e a olhar para a França, mesmo estando aqui. Está lá a minha famíliazinha que eu tenho. Exatamente. Que tenho. Disse uma vez, perguntaram-lhe quando volta pode-se voltar para o sítio de onde se partiu. E o professor respondeu, sim, mas volta-se outro. E a outra coisa que me dizia regularmente ao telefone durante muitos anos, a primeira pergunta que fazia era: tem notícias da nossa pátria? Como é que resume esta contradição vivida? No resumo, vivo-a, de algum modo, como posso, comigo próprio. Não se volta. Não se volta. Ninguém volta a nada. O que caracteriza a vida humana é que ela é irreversível. Sem mais. Não há duas vidas. Há duas vidas em sentidos translatos, não é? De alguém que concentrou o sentido da sua vida num certo propósito, não é? que cumpre, não é? Depois ele falha e depois passa para outra meta, para outro lugar, mas não se regressa a nada, porque a essência do tempo é que é sem regresso. É o que o caracteriza mesmo. Não tem regresso, não tem retorno. Nós aqui inventamos toda uma série de fugas possíveis a essa fatalidade que é mesmo a essência
da nossa condição. Não lutamos. Nós vamos num só sentido. E esse sentido está predestinado. Não digo antes de nascermos, não tinha razão de ser, mas mal nascemos. Como dizia o Santo Agostinho, já estamos morrendo. Ou pelo menos estamos a ser condicionados por qualquer coisa que não tem nome e que um dia se revelará como sendo o nosso próprio fim.